a responsabilidade, exigimos que essa transparência e esse empenho na política econômica brasileira seja levado a sério. Mas esse é o regime do PT, esse é o regime do presidente Lula. É engraçada a oposição, aliás, engraçada e contraditória, porque vem aqui logo exigir responsabilidade fiscal do presidente Lula, dizendo que esse governo é uma gastança, que o dólar está explodindo, que tudo está errado, e quando vem para cá medidas que vão realmente ajudar a equilibrar as contas públicas, que já estão equilibradas, e eu vou mostrar como estão, a oposição vota contra, a oposição xinga. Então a oposição precisa saber qual é o papel dela. Primeiro eu quero falar que nós estamos votando matérias importantes sim aqui para conter o aumento das despesas, mostrando compromisso com a responsabilidade fiscal que tem o presidente Lula. Aliás, compromisso que sempre andou com Lula. Nos 8 anos que Lula governou esse país, nos primeiros 8 anos, nós tivemos os melhores indicadores na área econômica e no orçamento brasileiro. Fizemos superávites primários sucessivos, reduzimos a dívida pública, crescemos na economia, aumentamos a proteção social e diminuímos a pobreza no Brasil. Por que agora nós estamos vivendo um momento diferente, em que a dívida pública está mais alta, em que ainda temos problemas no fiscal e que são muito poucos? É culpa do Lula? Não, claro que não. É culpa da herança maldita que nós herdamos do governo Bolsonaro, o descontrole nas contas públicas, a gastança no processo eleitoral, quase 300 bilhões, deixaram um déficit acumulado de 10% do PIB, um rombo histórico que nem pandemia explica. E o que fizeram? Tentaram encobrir esse rombo com artimanhas orçamentárias. Anteciparam dividendos das empresas estatais. Lembra o roubo que fizeram de dividendos na Petrobras? Impedindo a empresa de investir e distribuindo os lucros para que o Tesouro tivesse o dinheiro? Deram um calote de 92 bilhões em precatórios. Uma vergonha. Conseguiram receita vendendo a Eletrobras e tirando a segurança elétrica do Brasil. Vergonha que aconteceu em São Paulo e nós não tínhamos uma empresa pública para ajudar o Estado. Além disso, o governo do presidente Lula teve que pagar o ICMS que vocês deram, o Bolsonaro deu, de desconto para tentar maquiar a inflação, o ICMS para os estados, a compensação. Com toda essa maquiagem, esse esforço, o déficit foi acumulado de 10% do PIB. Agora eu pergunto, onde é que estava o mercado? Onde é que estava a Faria Lima? Onde é que estava o Banco Central para reclamar disso tudo, da política mal conduzida por Paulo Guedes? Estavam quietos, não estavam falando. E olha que Lula recuperou as finanças do Brasil nesses 2 anos, dando reajuste. Vou mostrar para vocês como recuperou. E deu reajuste. E deu reajuste real do salário mínimo nos 2 anos. Retornou com os pisos da saúde e da educação. Ou seja, honrou os compromissos sociais. Vocês fizeram toda a lambança e não deram reajuste real do salário mínimo. Fizeram toda a lambança e diminuíram os recursos da saúde e da educação. Fizeram toda a lambança e deixaram represada a fila da aposentadoria do INSS. Fizeram toda a lambança e deixaram represada também os benefícios de prestação continuada. Vocês deveriam se envergonhar do que deixaram de herança maldita para esse país. Lula pegou essa lambança e em dois anos melhorou a economia, o social e o fiscal do país. O déficit primário do governo do presidente, o déficit primário de 2023 foi de 2,1%, que valia 230 bilhões. Mais da metade disso foi para pagar os precatórios que vocês deram calote. Foi para fazer a compensação do ICMS que vocês tiraram do combustível para fazer com que a inflação caísse e não caiu. E esse déficit de 230 bilhões, sabe para quanto está sendo reduzido esse ano? Para 30 bilhões de reais. É o maior ajuste fiscal feito na história desse país, está sendo feito pelo presidente Lula. E isso tem que ficar claro e ficar dito aqui. Talvez a Argentina esteja fazendo maior, vocês gostam tanto da Argentina. A Itália esteja fazendo maior, porque não tem nenhum outro país que esteja fazendo superávit primário. Vou ler aqui para vocês.
Os Estados Unidos têm um déficit de 3,78. Lembro que o Brasil vai ter de 0,25. O Japão de 5,99. A França um déficit de 4,17. A Alemanha um déficit de 1,26. A Índia de 2,44. A China de 6,41. A Inglaterra de 2,03. O Brasil vai fazer um déficit de 0,25. Aonde que está a gastança com isso? A lambança foi vocês que fizeram e nós estamos consertando. O problema é que o mercado está conspirando contra o Brasil. Esse dólar, que chegou a 6,23, tem dois motivos. O primeiro, porque a moeda americana, em todo o mundo, está se valorizando. Podem pegar hoje todos os indicadores econômicos, por conta da vitória do Trump e das medidas que ele vai tomar lá. Mas também há uma especulação do mercado, sim. Sabe por quê? Quer que o presidente Lula abra mão de compromissos que são fundamentais para ele. Ele não vai deixar de dar aumento real do salário mínimo, não vai mexer no piso da saúde e da educação, não vai mexer nos benefícios de prestação continuada e não vai mexer com os aposentados. Pode o mercado estrilar, pode o mercado fazer o que quiser, porque o povo deu ao presidente Lula a vitória para fazer aquilo que é necessário para o Brasil. E mesmo tendo que pagar os precatórios que vocês deram calote, mesmo tendo que pagar a compensação dos estados, o presidente Lula fez isso garantindo aumento real de 6,1% no salário, coisa que vocês não deram. Aumento do Bolsa Família, recomposição dos pisos da saúde e educação, retomada do PAC, além de vários outros programas, como Farmácia Popular, o Pé de Meia, realmente dando condições ao povo. E a economia brasileira, senhores, está com bons indicadores. O PIB cresceu ano passado 2,9%, apesar de vocês e o mercado dizerem que só ia crescer 0,8%. Este ano o PIB vai crescer 3,5%, apesar de vocês e o mercado dizer que ia crescer só 1%. O desemprego está no menor nível da série histórica, 6,4%. No governo de vocês, chegou a 14,2%. A renda cresceu no governo do presidente. Mais 30 segundos. E a inflação, senhores, a inflação está dentro da banda superior da meta, 2 anos 9%. De vocês o acumulado foi para 27%. Então nós recebemos muita lambança do governo de vocês. O que a gente está tentando fazer aqui é consertar essa parte fiscal sem mexer nos benefícios do povo. Não haverá cortes no BPC. Isso é compromisso de vida. Aí rouba! Depois reclama porque o dólar subiu. Está encerrada a votação. Ganhamos!